Alguns países acham que sim, né? Alguns países adotam o critério de que se o quanto que você transporta, o quanto que você leva, se não tem nenhum indício que é para tráfico, né? Por exemplo, se sabe através de alguma investigação que aquele sujeito distribui habitualmente aquela droga, né? Se ele está fazendo um delivery de droga, isso é tráfico independente da quantidade, ok? Agora, alguns países dizem, bom, se a quantidade, se não se sabe se é tráfico ou porte, se a quantidade não ultrapassa aquilo que pelos conhecimentos dos profissionais de saúde seriam necessário para consumir durante uma semana, aquilo deveria ser considerado como porte, né? Então nós temos alguns países que adotam isso. A tese contrária a isso, defendida por alguns ministros do Supremo, né? Defendida sobretudo por algumas organizações policiais, é que daí haveria o tráfico de formiguinha, ou seja, você não pega mais aí, não entrega mais 200 gramas de cocaína, você vai levando aí de 10 em 10 gramas e aí não haveria tráfico. Mas isso me parece, Dataveni, é uma simplificação, porque o critério não seria simplesmente da quantidade. É quando houver dúvida. É claro que se a polícia, numa ação de inteligência controlada, com outras informações, testemunhos, gravações, ela vê que aquele indivíduo que leva de pouquinho em pouquinho, mas se dedica sim ao comércio, isso é tráfico, ninguém vai ter dúvida. Nós estamos falando naquelas situações em que não há elementos para isso. O outro critério que o código também coloca é os antecedentes do agente. Falar da conduta e dos antecedentes. A conduta é um negócio estranho, como você já deve ter estudado com outros professores, né? Até alguns dizendo até que é inconstitucional quando se trata de analisar a conduta das pessoas lá na dosimetria, porque o direito penal pune o crime, não pune a conduta. Se a minha conduta é boa ou não é boa, isso é problema de quem mora perto de mim, isso é problema de educação, né? Isso é tristeza com meus pais, mas se eu não cometer crime, não é uma questão penal. Então, a conduta, se o sujeito tem uma conduta mais, se ele é escoteiro, ou se ele é, sei lá, né? Não vou dizer nenhum papel aí social, senão alguém diz, ô, professor, tem preconceito, né? Então tá. Então se ele não é escoteiro nem coroinha, então poderia ser que ele fosse aí traficante. E aos antecedentes? O problema dos antecedentes é que os antecedentes também por si só não querem dizer que o sujeito é traficante. Suponhamos que eu já tenha traficado. Aí, excepcionalmente, para mim, a prisão funcionou. Deixei de ser traficante. Sim, porque às vezes, inexplicavelmente, a prisão funciona. O problema não é dizer, só mais de 75% de quem vai preso reincide. Para mim, a grande mistério é como é que indo preso no nosso tipo de cadeia tem 25% que não reincide. Onde estão essas pessoas? Novamente, brincadeiras de lado. O professor quer dizer que o fato de eu já ter sido traficante não significa que hoje eu não seja apenas usuário. É claro que isso tudo pode ser levado em conjunto para o livre convencimento do juiz. O que nós não podemos ter é uma presunção de que qualquer um desses fatores determine. Assim, o sujeito que fosse pego em jurerê internacional, que fosse pego, sei lá, numa balada chique, com a mesma quantidade de droga, pudesse ser considerado usuário, a mesma coisa que numa festa de comunidade, a mesma quantidade, a mesma substância, ou num bairro mais popular fosse considerado tráfico. Essa discricionariedade que é dado à autoridade para ir definindo, né, da autoridade policial até a autoridade judicial, que claro é a última que vai decidir isso, é algo bastante problemático para a segurança pública. E quando eu falo assim dos riscos de você, às vezes, fazer uma lei
para melhorar e ela acaba piorando. Vejam, basta ver quando o Supremo proibiu a condução coercitiva, muitos juízes começaram no lugar dela a decretar a preventiva de 1 dia. Então era uma lei para dizer, olha, o sujeito está sendo chamado para depor. Ele não precisa ser coagido se ele vem voluntariamente. Não, professor, mas ele não pode nesse tempo destruir provas, etc. Aí é outra questão, tem outras cautelas para se tomar. Mas casos em que basicamente se chamava o sujeito para ele prestar esclarecimentos. Né? Então, a liberdade, vejam. A liberdade do indivíduo tem que ser algo muito protegido do Estado. Todos os estados que acham que tudo justifica, que sempre o interesse público justifica a retirada da liberdade, acabaram desabando para estados de grande autoritarismo. Inclusive há ditaduras, como eu falei, à esquerda, à direita, isso é o de menos. Eu prefiro viver, pode ser num estado socialista, num estado capitalista, em que o indivíduo seja respeitado, do que a viver num estado socialista, ou num estado anarquista, ou num estado capitalista, onde o indivíduo fosse retirada dele a liberdade com facilidade. Então, a lei de drogas é muito próximo àquilo que se chama lei penal do inimigo, uma lei que trata o indivíduo como se fosse um inimigo de guerra. Então, o artigo 28 tem esse problema, tá? E que é difícil de sanar. O artigo 32, o que é interessante, vocês devem ler a lei, é uma lei bastante usada. O artigo 32, ele fala mais sobre aquela questão que as plantações de cannabis, etc., elas podem ser destruídas pela polícia, claro, guardando contraprovas, guardando material para se fazer a contraprova, para ver se era droga mesmo, se ali tinha potencial lesivo, porque como a maior parte de vocês sabem, eu acredito que alguns de vocês, inclusive, são policiais, trabalham no judiciário, no Ministério Público, tem bastante experiência com isso, eu tenho experiência como advogado, criminalista. Quando você acha que alguma substância é droga, o policial no seu trabalho, é claro que muitas drogas não dá para ver a olho nu, só cheirando ou fazendo alguma coisa assim mais nos sentidos, E é claro, a autoridade policial não vai cheirar a substância, e se dopar para fazer o seu trabalho. Então, claro, muitas vezes se tem uns reagentes, e quando a polícia está bem equipada, ela tem alguns reagentes para dizer, isso aqui é cocaína, isso aqui é papapá. Mas, infelizmente, nem sempre há um investimento nesse sentido. Mas se faz uma apreensão, então se faz um laudo provisório. O laudo provisório quase sempre é assim, pelas características de cor, densidade, peso, forma como estava embalada, isso parece a substância cocaína. Mas é claro que isso vai ter que ir para o laboratório, até para permitir a defesa do acusado, para ver se de fato aquilo era a droga ou não, constituindo inclusive crime impossível, se ainda que o sujeito pensasse que estava vendendo cocaína, ainda que ele confessou que ele estava vendendo cocaína, com preço de cocaína, vendendo para gente que estava comprando como se fosse cocaína, mas no laboratório mostra que estava todo mundo equivocado, que aquela droga é absolutamente, que aquilo não é droga, não tem substância ativa proibida nenhuma. Era uma droga para otário, Era o pseudo-traficante foi enganado, seus clientes foram enganados e a polícia foi induzida em erro por ter visto ali um comércio que até o sujeito confessou que era tráfico. Aí vem o resultado do laudo da substância, do laboratório, e diz ali não tem nada. Se não tiver nada, nada é nada mesmo, não é uma droga de
má qualidade. Se não tiver nada, nós estaremos naquela hipótese lá do artigo 17 do crime impossível, né? Você tem aí, não se pune a tentativa, quando o crime não poderia se consumar porque o meio é impróprio, o objeto é impróprio, o meio é absolutamente ineficaz. Então, teria isso, por isso tem que ter esse laudo de constatação definitiva.